Prezados irmãos e amigos, é o pastor Elias Borges. Hoje vamos dar aqui continuidade à nossa série, o Fruto do Espírito. Vamos falar hoje sobre o último gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Domínio próprio e a temperança são sinônimos. No original grego significa o domínio dos próprios desejos e apetites. É aquilo que nós chamamos de autocontrole. Esse domínio próprio possibilita a santificação diante dos desejos do mundo e da carne, como alimentação em excesso, sexo, ira, etc. Discípulo sem domínio próprio peca por não saber controlar seu apetite e pratica a glutonaria, muitas vezes, comer além do necessário para o organismo. O discípulo sem domínio próprio, ele não consegue vencer o vício do cigarro, da bebida, bebida alcoólica, né? E sem o domínio próprio, ele não consegue ficar sem adulterar, sem se prostituir, sem praticar pecados através da pornografia, desejos carnais, etc. Sem o domínio próprio, não consegue guardar segredos. O fofoqueiro é um descontrolado espiritualmente e mentalmente. Ele não consegue guardar segredos sobre nada do que vê, percebe ou ouve. Além de divulgar verdades, ele também divulga a mentira. Sem domínio próprio, o homem não passa de um animal. O animal ele não tem controle dos seus desejos fisiológicos, como urinar, defecar, dos desejos sexuais, desejos pelo alimento, etc. O discípulo sem o domínio próprio, ele não consegue ver a placa pare. Ele sempre avança na fofoca, na mentira, no sexo, na alimentação descontrolada. Sem o domínio próprio, ele não consegue disciplinar seu tempo. Passa horas e horas diante da televisão ou do computador, sem se preocupar com o sagrado repouso, muitas vezes, prejudicando a si mesmo a sua própria saúde. Sem domínio próprio, o discípulo não consegue gastar menos do que recebe. Todos nós só podemos gastar 80% do que nós ganhamos. Os 10% são do Senhor e os outros 10% precisam ficar numa caderneta de poupança, por exemplo, como reservas futuras para a compra de algum objeto, da casa própria, o estudo dos filhos, enfim. Discípulo sem domínio próprio, ele não pode ver um catálogo que já se endivida. Compra desnecessariamente as roupas, alimentos, eletrodomésticos, etc. Sem domínio próprio, fala o que deseja, magoando as pessoas. Falar a verdade sem sabedoria é pecado. Sem domínio próprio, o discípulo briga no comércio, fala palavrões, magoa a mãe, o pai, não compreende as dificuldades dos filhos, enfim. Você tem necessidade de domínio próprio, como eu também. O discípulo não é liberto da sua humanidade. Ele continua sendo humano, falho e limitado. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus capítulo 16, 24, Jesus fala sobre isso. O discípulo não é liberto da sua humanidade e nem dos desejos da carne. Talvez não tenha o problema com o sexo, mas tem problema com o apetite, com a fofoca, com a ira, etc. Por não ser liberto da humanidade, precisa então aprender a negar a si mesmo. Observe este exemplo. Estou disposto a brigar com uma determinada pessoa. Não vou fazer o que deseja a minha vontade. Vou negar a mim mesmo por amor de Cristo. Isso é carregar a cruz. Isso é seguir a Cristo. O discípulo aborrece a própria vida. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus fala a respeito disso. Aborrecer a própria vida é não fazer o que desejo e fazer o que talvez não desejo. O discípulo não deseja orar, mas se aborrece a própria vida e passa a orar. Talvez o discípulo não deseje entregar o dízimo, mas ele entrega. O discípulo deseja se envolver em pecados, mas não se envolve. Deseja beber uma cervejinha,
mas não bebe. Deseja jogar nas loterias esportivas, mas não joga. Deseja pegar dinheiro com agiota, mas não pega. Por quê? Porque aborrece a própria vida. Isso significa deixar tudo que tem, principalmente a própria liberdade, para não pecar. O discípulo não faz o que tem vontade. Ser discípulo não significa ser livre de tentação. Todos nós somos tentados em áreas específicas da nossa fraqueza humana. O discípulo não está liberto de sua humanidade. Contudo, o discípulo que tem o Espírito Santo possui o gomo do domínio próprio. Declare isso na sua vida. Eu não sou um cachorro para fazer o que tenho vontade. Não sou uma cadela para fazer o que tenho vontade. Sou discípulo, nego minhas vontades, não alimento minhas vontades, renuncio minhas vontades, tenho domínio próprio. A oração não é para ser liberto da humanidade. Muitos cristãos primitivos não entendiam o que a Bíblia diz, né? E chegaram a se imputar sexualmente e até se ferir com chicotes. A oração é para que tenhamos domínio próprio. Posso viver com toda a minha humanidade em lutas. O importante é que irei fazer com as minhas lutas. Tenho o domínio próprio, terei o controle do Espírito na minha vida. Isso então me conduz à vitória. Glória a Deus. O que Deus tem ministrado na sua vida esses dias que temos falado sobre o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito? Então, para ter domínio próprio, a pessoa precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, querido, se você já aceitou Jesus e não tem tido domínio próprio, está faltando, quem sabe, uma comunhão melhor com Ele, uma entrega de todo o coração de verdade. E você que ainda não aceitou e vive aí no controle da sua carne, da sua própria vontade, entregue a sua vida para Jesus de todo o seu coração, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida e você então poderá viver o fruto do Espírito e esse último gomo, nono gomo do fruto do Espírito, domínio próprio, você poderá viver completamente segundo a vontade de Jesus para a sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos terminar a semana que vem com uma última palavra sobre uma conclusão geral, então, aí de todos os frutos. Deus te abençoe e até a próxima.